Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. E aqui no nosso vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o início da construção do Estado Nacional Brasileiro. Então essa ideia, né, de que somos uma nação e que somos todos brasileiros e tal, tem essa ideia toda, ela tem alguns antecedentes, né? Então você vai ter aí, e aqui eu quero pontuar principalmente quatro antecedentes que nos ajudam a entender a construção, né, o início da construção do Estado Nacional Brasileiro. Os dois primeiros pontos aí são a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira ela vai acontecer em 1789. Foi um movimento aí de padres, fazendeiros, intelectuais, poetas, escritores, etc., que tinham aí uma proposta de separação, de independência. Até hoje é bastante discutido, né, quando há, por exemplo, a questão de muitos falam aí, eles queriam a independência do Brasil, tá? Mas no século XVIII não havia ainda essa ideia de identidade nacional que faria, por exemplo, uma pessoa em Minas Gerais querer defender um amazonense, por exemplo, porque ambos são brasileiros, né? Essa ideia de identidade nacional não havia no século XVIII. Então, podemos discutir aí com mais segurança a questão de que os inconfidentes em Minas queriam, né, separar Minas Gerais. Então, e foi um movimento que não deu certo. Um dos integrantes do movimento denunciou ao governo de Minas e os líderes foram presos, foram deportados, né, para o continente africano, alguns absolvidos, e no caso de Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792. A Conjuração Baiana ela vai acontecer também, né, dentro dessa movimentação de contestar o domínio português, movimento que contou mais com participação popular e que também não deu certo, foi combatido, vencido, né? Mas tanto a Inconfidência Mineira como a Conjuração Baiana serviram como sementes, né? E aqui é importante frisar isso, né? Movimentos, mesmo não dando certo, eles servem como sementes para outros movimentos. E ambos inspirados nas ideias iluministas, lá lembra, gente, do iluminismo, né? Com suas ideias de defesa da liberdade, das independências, né? Da liberdade política e tal. Além da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, os outros dois pontos aí também são interligados, que são as invasões napoleônicas e a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Napoleão Bonaparte invade Portugal em 1807, no contexto aí do chamado bloqueio continental, ou seja, Napoleão Bonaparte, ao tomar o poder na França, ele determinou que iria invadir qualquer reino europeu que continuasse fazendo comércio com os ingleses. Portugal continuou, foi invadido. Mas, com a ajuda dos ingleses, a família real portuguesa conseguiu sair de Portugal antes das tropas de Napoleão chegarem ao país. E aí você tem, no início de 1808, a família real portuguesa chegando aqui no Brasil. E aí vindo junto aí aquele que se tornaria depois nosso primeiro imperador, o Dom Pedro I, vieram junto algumas ideias e algumas inovações, né? Quando Dom João VI chega ao Brasil, por exemplo, ele cria o Banco do Brasil, ele cria o Correio Brasiliense, primeiro jornal brasileiro, ele ordena algumas melhorias no Rio de Janeiro, né? E nós vamos ver nos anos seguintes
não só essas melhorias, como também ideias chegando e circulando aqui no Brasil, mas aí são pontos que nós vamos ver nos próximos vídeos. Muito obrigado.